Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o negócio é grave do que eu vou falar, é sobre os atletas trans no esporte, porque ontem aconteceu algo inacreditável. Um homem trans, ciclista Raquel McKinnon, ele venceu o Campeonato Mundial Feminino de Ciclismo, né? E ainda estabeleceu um recorde mundial feminino no evento classificatório, né? A questão isso levantou de novo críticas sobre o que a presença de trans no esporte, principalmente de homens que viram mulheres e vão lá competir entre as mulheres. Porque eu já tenho um vídeo aqui falando sobre a Tiffany e coisa, vou falar dela de novo aqui, e que eles levam muita vantagem, é como se fosse um doping natural. Não tem uma, como podemos dizer, não tem lógica você fazer isso. Porque é injusto com as mulheres. Se você quer defender o direito das mulheres, você tem que defender o direito das mulheres biológicas. Porque senão você está fazendo basicamente um machismo, né? Não sei se assim podemos dizer, eu não gosto desse tipo de rótulo, eu acho esses rótulos muito fracos e ruins. Vamos lá, a matéria da Gazeta do Povo, né? O Tobias Halnott escreveu, falou: a ciclista Raquel McKinnon, um homem biológico que se apresenta como mulher, venceu o Campeonato Mundial Feminino no sábado e estabeleceu um recorde mundial no evento classificatório. McKinnon, professor de filosofia, eu gostei que eles usaram o gênero certo nas palavras, né? De filosofia canadense no College of Clarkston, venceu o mesmo evento em 2018, ou seja, ele já está há um tempo participando desse evento, né? Em uma entrevista à Sky News, McKinnon disse que as tentativas de nivelar o campo de atuação do esporte feminino, discriminar atletas transgêneros, equivale a negar seus direitos humanos. Aquela coisa, ninguém está impedindo você de competir esporte. Eu não sou contra transgêneros competirem em esportes. Eu sou só que você tem que competir no seu sexo biológico, porque o seu corpo foi construído desse jeito. Assim, se ele competisse com outros homens e ficasse lá, ninguém ia reclamar, ninguém ia ficar, nossa, que absurdo. Mas quando é com uma mulher, quando você tem uma vantagem natural, aí isso impacta nos resultados. Não é à toa que nenhuma mulher que vira homem está ganhando recordes por aí. É aquela coisa, os homens têm uma vantagem maior, eles têm uma musculatura já muito maior, 25% maior do que de uma mulher. A gente pula mais alto, a gente tem mais força física. A gente pode ver isso no basquete, a gente vê a WNBA. Não estou falando do nível técnico, coisa assim, até isso aí obviamente é um pouco maior dos homens, mas bastante até. Mas é aquela coisa, você não vê uma mulher enterrando. Você não vê uma mulher fazendo aquela enterrada incrível, aquele toco, não. Isso não é muito comum. E não estou discriminando que existem grandes mulheres no basquete, a Hortência, a Janete. Poxa, tem um monte de gente que joga muito basquete lá. A questão se você colocasse o LeBron James para jogar lá, não seria injusto? Colocasse, não precisa ir longe. O Jason Richardson, o cara que foi 2 vezes campeão do campeonato de enterrados, foi um arremesso de 3 mortal, o cara que arremessa de longe, dribla muito bem, ele já até aposentou já, ele é um cara mais da década de 2000, jogou pelos Warriors. Então, não seria injusto? É mais ou menos o que acontece aqui, porque o Jason Richardson ainda assim é um cara que já teve média de 23 pontos por jogo. Imagina só no vôlei, colocar o Wallace entre as mulheres, um cara que tem uma média de 20 pontos por jogo. O que você acha que esse cara ia fazer lá? Se ele já fizesse o mesmo, já seria ruim. Agora imagina se a gente colocasse um cara com 4 pontos de média por jogo. Seria justo? Não, porque esse é o caso da Tiffany. O Rodrigo, ele não fazia mais que 4 pontos por jogo. Ele era banco de um time fraco ainda. Essa que é a questão. O time bem minúsculo. Ele não estava no vôlei futuro, não estava no SESI, não estava naqueles times grandes do vôlei brasileiro, que é um campeonato de fato muito forte. Não, a gente nem sabe se ele realmente estava na liga, porque existe, se não me engano, rebaixamento e rebaixamento, promoção ali entre times. Ou seja, é o tipo de cara que marcava 4 pontos em um time pequeno. E ele foi para a Liga Feminina e marcou 36 pontos por jogo, marcou até uma média inacreditável de mais de uma pontuação superior a um 7 é 25 pontos. Ou seja, ele leva vantagem. Se não levasse, a pontuação dele continuaria a mesma coisa medíocre e fraca que era antes. E aquela questão, a rede do vôlei masculino é mais alta, porque os homens pulam mais. Isso também dá um pouco mais de nivela um pouco mais, porque se fosse da mesma altura que as mulheres, seria muito impossível ter um jogo equilibrado. Tipo assim, rallies e tudo isso, porque a bola ficaria, com a altura mais alta, você tem mais força e mais precisão. Já as mulheres, elas têm a rede mais baixa, porque se fosse a mesma altura que o masculino, seria difícil elas pularem lá em cima. E a Tiffany, né, o Rodrigo, ele pula mais alto que as mulheres. Não é à toa que a Natália, que é uma grande jogadora do vôlei feminino, falou sobre isso. E
Uma coisa incrível assim, que você tem que ver é o argumento de defesa idiota que foi usado pelo Fifito no Morning Show. Falando lá, não, é porque ela pulava 3,30 m, 3,10 m. O cabaço! Isso aí é o suficiente para dar uma enterrada no basquete. E ela não é uma pessoa muito alta. Existem mulheres que enterram no basquete? Existem, mas normalmente elas têm mais de 2 metros. Isso também não é comum. Ou seja, o cara usa esse tipo de argumento. E isso também não é um argumento de que ele tem um filho, o desempenho de uma mulher, só de um homem piorado. É só isso. E ele tá lá competindo. E tem gente fazendo leis corretamente. Aí vem a Globo News tratar isso aí com uma perseguição. Isso é ridículo. Não é uma perseguição. São pessoas lutando pelos verdadeiros direitos delas de competir entre pessoas do mesmo sexo. E a Tiffany não é. A Tiffany é um homem. É um homem. Aí vem essa mulher, esse homem, né, o McKinnon, falando: todos os meus registros médicos dizem que eu sou mulher. Meu médico trata com a mulher. Minha licença de corrida diz que eu sou mulher. Mas as pessoas me opõem à minha existência e ainda querem pensar em mim como um homem. Será que é pelo fato de que ele foi até os 18 anos um homem? Vai. Então, se quisermos dizer que acredito que você é uma mulher para toda a sociedade, exceto para essa parte central que é o esporte, isso não é justo. Aquela coisa, esporte é competição, meu amigo. Não é uma coisa comum, não. Esporte é uma competição, tem dinheiro envolvido, tem recordes, é uma coisa muito maior do que uma consulta no médico. Essa é a coisa que você tem que entender. Como a sociedade vê você. Isso é uma coisa muito pessoal. O esporte você está interferindo na vida de outras pessoas, de atletas que se dedicaram a vida toda. Infelizmente é isso que acontece, né? Aí vem lá a Victoria Wood, né? A ex-campeã de ciclismo, gerente de uma equipe britânica de ciclismo feminino, desafiou Keanu dizendo na Sky: não é complicado, a ciência está lá e diz que é injusto. O corpo masculino que passou pela puberdade masculina ainda mantém sua vantagem, que não desaparece. Eu tenho simpatia por eles. Eles têm o direito de praticar esporte, mas não é o direito de entrar em qualquer categoria que desejarem. No sábado, McKinnon divulgou um comunicado à imprensa denunciando Wood por ter medo irracional de mulheres trans. Não é irracional! Tá ali o negócio, não é à toa que a gente tem que pegar uma comparação simples, que eu posso fazer uma coisa mais interessante. O recorde de atletismo é um jeito, um esporte que em todas as competições tem homens e mulheres, esportes semelhantes, coisas semelhantes, e dá pra você ver aí como o que muda ou não. Agora vai lá. O esporte, vamos lá. 100 metros rasos, é aquele lá que o Usain Bolt é o recordista. Ele fez um tempo de 9,58 em 16 de agosto de 2009. As mulheres têm a lenda Florence Griffith Joyner, ela é de 1988, uma grande mulher, chegou lá com 10,49, é quase um segundo mais lento. 200 metros, recorde também é de Usain Bolt, 19,19. A Florence Griffith Joyner também tem esse recorde, também fez em 1988, né? Ou seja, é um recorde que está há mais de 30 anos, impressionante o nível que ela conseguiu, de 21,34. Aí, 400 metros, essa aí é outra coisa. 43,03 foi de Wade Van Aert, é um cara da África do Sul. Alguma coisa assim, mas vai lá. Aí você chega nas mulheres, a recorde é de Martia Koch, da Alemanha Ocidental, 47,60. 4 segundos. Aí 8 mil metros. Jarmila Katrachova, alguma coisa assim. Desculpa que eu não vou terminar muito tempo de pronunciar, mas 1 minuto, 53 segundos, 28 décimos. Quanto foi o tempo do recorde masculino? 1 minuto 40,91, de David Rudisha, que é do Quênia. Aí o 1500, um cara do Marrocos fez, o nome dele é impronunciável aqui, ele fez em 3,26. Aí no 1500 feminino, o tempo foi de 3,50, da Gizembe de Baba. Ou seja, a diferença é enorme, é quase 30 segundos. Tem uma diferença. Aí você vê outros tipos de esporte. Não posso usar só corrida como um argumento. Vamos lá, 100 metros com 110 metros com barreiras, 12,80. A Race Merit. E você chega lá na mulheres, lá é 100 metros com barreiras, 12,20. Mesmo com 10 metros a menos, o recorde foi um pouquinho melhor. E você tem que ver que tem essa diferença. É a Kendra Harrison. Aí tem 400 metros com barreiras, 52,16. Nos homens, 400 metros com barreiras é 46,78. Ou seja, é uma diferença grande. Aí a gente chega lá, salto em altura. O recorde é de Javier Sotomayor, de 27 de julho de 93, 2,45. Qual é o recorde das mulheres? Do salto em altura? 2,9, da Stefka Kostandinova.
que é de 87, ou seja, bem coisa. Aí salto com vara. Mulheres tem aquela lendária com todas as letras, Helena Zimbaeva, que foi até injustiçada por não poder ir à Olimpíada. Ela tem 5 metros e 6. Os homens no salto com vara tem 6,16 de Renaud Lavillanive. E disso foi de 2014. Salto em distância, Mike Powell fez 8 metros e 95. As mulheres no salto em distância fez 7,52 com a Galina Xistaryokova, alguma coisa assim. Mas a gente vai. Aí vamos lá, o lançamento de dardo. A mulher conseguiu 72,28 com a Barbora Spotakova. E os homens no lançamento de dardo conseguiram 98,48 com o Jan Zeslin. Ele é da República Tcheca e de 1996. No lançamento de martelo ele conseguiu 86,74, enquanto as mulheres conseguiram 82,29. Até um recorde impressionante das mulheres. Esse recorde foi feito por Anita Wlodarczak, alguma coisa assim. Ela é bem gigante, o que eu vi na prova. Mas você vê assim, é um jeito de entender que há sim uma vantagem física dos homens. Porque se não houvesse esses recordes, pelo menos estariam muito mais próximos. Então, assim, se no atletismo já é assim, então há uma lógica de pensar que muitos esportes seria assim. Não estou dizendo que mulheres não têm vantagens em algum esporte. Talvez na ginástica, por ser um pouco, talvez ter um pouco menos musculatura, sejam mais ágeis, mais flexíveis. Nunca se sabe. Mas o que eu estou dizendo, se você coloca esses números de homens, reduz eles com uma eficiência de 20%, eles ainda estarão superiores às das mulheres. Ou seja, não adianta fazer cirurgia, de tirar lá o órgão masculino, colocar um órgão fake feminino, porque não é de verdade, óbvio, e fazer todo aquele tipo de cirurgia que não vai mudar nada. Não vai. Não vai. É aquela coisa. Vai mudar alguma coisinha, mas não vai. Ainda vai ter uma grande vantagem sobre as mulheres. E as mulheres estão sendo injustiçadas nesse tipo de coisa. A solução para isso é simples. Elas podem, a gente não está num negócio ditatorial de impedir as pessoas de competir no esporte só porque elas resolveram assim, é o direito delas. Eu não estou nem aí. Eu não sou obrigado a gostar, mas também eu não posso sair podemos dizer, batendo nessas pessoas só porque elas fizeram isso, né? Ou proibindo elas por fazer isso. A questão é, elas podem competir em esportes? Podem, mas o seu sexo biológico, principalmente se fossem são homens indo para esportes com mulheres. A gente notando o que aconteceu aqui. Olha isso. Isso aí tá vendo outras coisas assim, que tem gente, que o negócio está muito descarado. Pessoas que não fazem nem cirurgia. Tem um cara na Austrália que joga handball. O cara é o He-Man com a saia, de saia. O cara é gigantesco jogando handball. Óbvio que ele vai ter muita vantagem e as pessoas estão aceitando isso. E o COI está aceitando isso. O COI está fazendo isso. É ridículo. O COI fazendo uma coisa dessa? Não faz sentido. Gente, é o Comitê Olímpico que devia defender os direitos dos esportes, uma igualdade melhor entre homens e mulheres, não? Até porque isso é meio, assim, uma frase meio mal colocada, mas depois eu posso fazer um vídeo falando. Mas é aquela coisa. Qual é o principal direito que você pode dar às mulheres? Que elas possam competir entre si com igual nível. Sem doping, sem qualquer tipo de vantagem. Isso já aconteceu, gente. Mascararam aquele evento de doping patrocinado pelo governo da Rússia. A gente já viu isso, um ato louvável. Se doping é proibido, por que é permitido homens com mulheres? Isso não faz sentido. Desculpe, mas eu não sei onde o nosso esporte vai parar. Até isso é só o começo. Muitas dessas atletas incríveis, como a própria Florence Griffith Joyner, podem perder seus recordes para homens. Seria injusto com a carreira brilhante que muitas dessas atletas fizeram e toda a dedicação que elas fizeram. Esses recordes são delas, e se quando um dia foram quebrados, esperamos que sejam por mulheres e não por homens. Por esse vídeo é isso, gente. Só o que eu queria falar, eu revelar um pouco da minha indignação. Até o próximo vídeo.